Vozes dos Biomas está no ar. O recente estudo A Distribuição e Status da Conservação do Tapiros Terrestres na Mata Atlântica Sul-Americana, publicado recentemente na revista Neotropical Biology and Conservation, revela que as antas brasileiras na Mata Atlântica sofrem grande pressão para sua conservação, e isso exige maior atenção às chamadas jardineiras das florestas. O artigo é de autoria de Kevin Fleischer, pesquisador do Centro dos Estudos de Biodiversidade, Reserva Ecológica Michelin, Bahia, que é PhD em Ecologia e Evolução pela University of New Jersey, e de Emília Patrícia Médici, coordenadora da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, projeto do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e presidente do Tapir Specialist Group da International Union of Conservation of Nature, IUCN, Species Survival Commission. Fleischer é o 112º entrevistado do programa Vozes dos Biomas e nos conta o que pressiona a espécie e quais caminhos para a sua conservação. Professor Kevin, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que a anta brasileira é tão importante, né, para o bioma da Mata Atlântica e para outros biomas também brasileiros. Bom, a primeira resposta é que, eticamente, eu acredito que temos obrigação de tentar salvar todas as espécies, a anta e os outros. Pode ser um sapinho, pode ser uma mosca, não importa. Biodiversidade tem um valor global e, como guardiões de biodiversidade nos lugares mais altos de biodiversidade no Brasil, eu acho que temos uma obrigação de tentar fazer o que podemos. Em termos da ecologia da mata, é outra coisa, porque a anta, como o maior mamífero terrestre dos neotrópicos, tem um papel muito importante, especialmente na dispersão de sementes, e especialmente semente de grande tamanho, porque, como vemos na reserva onde eu trabalho agora, sou diretor da Reserva Ecológica Michelin aqui na Bahia, as antas aqui sumiram no século XIX. E eu vejo, como fazemos estudos de restauração, de fenologia, estamos encontrando frutas com sementes muito grandes da mata primária, como da família Myrtaceae especificamente. E não tem animais aqui na nossa mata que conseguem mais dispersar essas sementes. Então, quando eu estou catando semente para restauração ou fazendo a fenologia, eu estou seguindo a vida e a sobrevivência dessas sementes também. E eu estou vendo que sementes de grande tamanho estão morrendo embaixo da árvore. Eles até podem brotar, né, nascer, mas não vai adiante porque não são dispersados longe da árvore mãe. Então, a ecologia, o ecossistema mesmo, uma parte começa a parar de funcionar com a ausência da anta. Então, a anta realmente é uma coisa essencial. E como antas andam muito, eles carregam sementes muito longe da árvore mãe, que também aumenta a probabilidade de sobrevivência dessas espécies. Então, estamos vendo um grupo grande de espécies que depende de grandes mamíferos como muriqui, como guariba, como anta, para dispersar sementes, e são justamente essas espécies que estão ameaçadas com extinção, porque como são de grande porte, claro, as pessoas, historicamente, queriam matá-los para comer, porque rende mais carne, né? A anta é essencial para o ecossistema. E, professor, só para a gente também entender, quais espécies a gente está falando dessas árvores de grande porte, né? Que podem estar sendo prejudicadas também. Bom, a taxonomia na Mata Atlântica é uma coisa diabólica. E até quando eu trabalho com 3 botânicos e estamos trabalhando na flora de nossa reserva por 5 anos já, e ainda temos problemas identificando várias espécies, mas são especialmente das famílias aqui na Bahia, ao menos, mas no sul também, ainda mais, a família Myrtaceae é muito importante, mas tem a família Sapotácea e, claro, as palmeiras, né? Todas as palmeiras de semente grande, tem muitas pesquisas com antas, tanto aqui como em Amazonas, que mostram que a anta é um animal muito importante para a dispersão dessas sementes também. Então, essas 3 famílias, elas alimentam muitos animais na mata. Então, a anta é uma espécie chave para manter o ecossistema funcionando para os outros animais também. E, além da Mata Atlântica, quais são os outros biomas, né, onde pode ser encontradas as antas?
aqui há tapiros terrestres, temos em Amazonas, temos no Cerrado, temos no Pantanal e temos na Mata Atlântica. E eles não gostam tanto das áreas muito secas, então é mais raro encontrar uma anta num lugar como a Chaco ou como as Caatingas do Nordeste do Brasil. São biomas que eles não frequentam realmente. E, professor, quais foram as principais apurações, né, que o estudo nos trouxe, né, com relação à anta no bioma da Mata Atlântica? Eu acho que, primeiramente, o que está atraindo a atenção agora é justamente esse número só estão ocupando 1,78% do habitat original, né? Mas eu acho que esse dado nem é o mais importante. Realmente, o que eu estou vendo é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos 40 anos, é justamente a queda na pressão de caça, aumento na fiscalização, ainda não é suficiente, mas melhorou, controle de fogo melhorou, desmatamento está baixando, está caindo muito, aflorestamento está acontecendo nas montanhas, especialmente as serras do sul. Então, e as populações maiores de antas, estamos vendo um aumento da população na maioria dos casos. Então, realmente, a notícia, como falamos no artigo, é optimismo cauteloso, porque as antas ainda enfrentam muitos problemas. Mas eu acho que o quadro está melhor que era antes. Então, a coisa importante é de tentar ficar otimista e pensar que, ok, estamos em uma situação precária ainda, sim, estamos, com certeza. Mas ainda tem tempo para reverter a situação. E tem muitos pesquisadores, tanto no Paraguai, Argentina e Brasil, que estão trabalhando. Então, se você vai toda a descrição da anta da Mata Atlântica, você tem grupos de pesquisadores fazendo pesquisas, muitas vezes ao longo prazo, e isso quer dizer que estamos aprendendo muito mais sobre as antas. Eu imagino que em 10, 20 anos vamos ter muitas mais informações, um conhecimento muito melhor, que vai nos ajudar também a administrar e a entender como gerenciar essas populações. Mas a coisa, eu prefiro ficar otimista nesse caso e não enfocar na parte ruim do declínio da anta, mas que estamos começando a ver uma recuperação em muitas áreas. Quando a gente fala em Mata Atlântica, quais são as principais áreas, né, onde as antas se encontram? Né? Só para a gente ter esse espaço geográfico, né, entender um pouquinho essa dimensão. Sim. Bom, no Nordeste realmente sofreram bastante, né? E então você tem essa população muito pequena na Alagoas, mas está bem protegida, então está bem. E você tem na Bahia, você só tem nos lugares que eram propriedades, ironicamente, dos madeireiros. Então, não foi a intenção deles de preservar a anta, claro, mas como eles mantiveram áreas grandes de floresta, mesmo tirando madeira, as antas sobreviveram justamente nos lugares dos madeireiros que depois viraram parques nacionais. Então, o governo federal viu uma oportunidade e, depois de um tempo, entraram e compraram essas áreas, mas sobreviveram só nessas áreas. Quando você vai mais ao sul, especialmente nas montanhas, onde tem serras maiores, aí as antas sobreviveram mais tempo, eu acho. O declínio tem casos em Santa Catarina e coisas assim, que as antas realmente estavam ok até os anos 70, e aí começaram a declinar muito as populações depois disso. Mas estão distribuídos ao longo, quando você vai do extremo sul da Bahia até Paraguai e Argentina, em Misiones, tem uma distribuição mais ou menos contínua, super fragmentada, claro, mas todos os estados, menos Rio de Janeiro, tem anta. Agora, em Rio, tem uma ONG que está fazendo um programa de reintrodução no pé da Serra de Três Picos, perto do Rio de Janeiro mesmo, a cidade, mas começaram agora, então, mas está dando certo, porque nasceu o primeiro filhote. Então, até em Rio, que não tinha antas por um tempo, nas décadas, provavelmente, estamos vendo um programa de restauração que dá esperança que vão recuperar lá também, que mata não falta. Claro que a Mata Atlântica sofreu bastante, mas tem muito espaço para a população das antas crescer na Mata Atlântica. E quais são os tipos de pressões que as antas vêm sofrendo, né, principalmente para chegar nesse quadro de hoje? Antigamente era a caça, com certeza. Mas a caça ainda é uma ameaça, com certeza, nas populações pequenas.
mas nas populações maiores, as pessoas que cuidam dessas áreas e pesquisadores que estão trabalhando nesses lugares nos informaram que não é uma ameaça iminente. Então, sim, claro que é um problema, mas não é iminente mais. Atropelamento é o principal. Realmente é atropelamento, porque a anta tem muita dificuldade em aprender como atravessar rodovias, como a maioria dos animais. E eles morrem muito. Se você pega um exemplo, em Morro do Diabo, quando Patrícia estava fazendo as pesquisas lá uns anos atrás, eles estavam morrendo 6 antas por ano de atropelamento da rodovia que atravessa o Parque Morro do Diabo. E o IP fez um lobby certo para mudar isso, e botaram placas, e botaram radar, e baixou para uma anta morta por ano. Então, eu acho que estamos indo nessa direção. E a notícia boa é que tem pessoas que estão trabalhando justamente nisso, especialmente em São Paulo. Tem uma pesquisadora, Abra, e ela está pilotando várias pesquisas para tentar descobrir como evitar atropelamento de animais nas rodovias principais. E como o trânsito, o tráfego está aumentando e vai continuar aumentando, e vão dobrar ou triplicar o tamanho das rodovias, que também é necessário para a segurança das pessoas e para a logística econômica, precisamos ter estruturas que permitem que os animais conseguem atravessar as rodovias, porque todas as populações estão separadas por rodovias grandes, muito movimentadas. Então, realmente, sim, resolver isso, isso é no curto prazo. Agora, no longo prazo, claro, o isolamento é o assunto, especialmente com essas populações pequenas, que são a maioria. E podíamos fazer uma triagem e falar, bom, as populações pequenas estão perdidas, vamos abandoná-las, mas não é a filosofia dos pesquisadores e ambientalistas aqui em Brasil nem internacionalmente. Queremos salvar tudo que podemos e nosso objetivo é esse. Então, acho que abandonar, nós estamos na fase que, vamos abandonar populações de antas, temos que procurar soluções. E outro problema em alguns lugares é fogo, claro, que fogos ainda estão queimando parte das reservas, especialmente quando o matriz cercando as reservas é de pasto, porque agora é ilegal queimar cana-de-açúcar, então a cana-de-açúcar é menos problema agora, que era antes, porque antigamente era um grande problema também com os fogos, é mais pasto e queimadas ilegais, quando você tem invasão de floresta, como está acontecendo no sul de Paraná, em uma das reservas lá que tem problemas com invasão, aí estão perdendo e estão queimando mata também, né, para abrir roças, e isso pode espalhar. Em Paraguai um problema também. Em São Rafael, uma das grandes reservas lá, ainda um problema grande com fogo e invasão. Então, são essas, porque a anta se adapta muito bem a diferentes hábitats. Então, é uma espécie robusta, a tapiros terrestres, né? Consegue se adaptar. Se você deixa eles em paz, teríamos antas andando nas cidades, eu acredito, honestamente. De noite, você ia olhar pela janela e você ia ver uma anta passando, porque estão fazendo isso quase já em São Paulo. Se você vai ao núcleo do Serra do Mar, Curucutu, as antas estão saindo da reserva, seguindo as estradas rurais, entrando nos pomares, nas casas do Grande São Paulo. E Jurupara também fica próximo à cidade, 6-7 quilômetros, e tem muitas antas lá também. Então, o que isso mostra é que as antas conseguem sobreviver, coabitar as paisagens com os seres humanos, se os seres humanos deixam, e se construímos estruturas nas rodovias para permitir que as antas passem, sem ser atropelados. Eu acho que é... Sim. E, professor, com relação à parte, assim, de conservação e nascimentos, né? Porque a anta tem um período de gestação, enfim, diferenciado, né? E a quantidade de filhotes. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente.
Bom, tem modelos que fizeram, até os artigos foram publicados, a maioria nos anos 80, então a informação que conhecemos há muito tempo. Quando você tem um animal que tem uma gestação de 13 a 14 meses e só produz um filho a cada 3 anos, bom, filhos também vão morrer, isso não é 100% de sobrevivência. Então, eles não conseguem sustentar muita pressão de caça. E é justamente os modelos que os pesquisadores usam, Vortex e outros, de retirada de animais sustentáveis, né? Modelos de caça mesmo, quantos indivíduos pode tirar em uma década, um por ano, blá, blá, blá. Essas coisas sempre mostram que a anta, logo, mesmo em mata contínua, as populações desaparecem quando a pressão de caça aumenta. Então, não é um animal que deveria ser caçado, especialmente na Mata Atlântica, é caça ilegal, e ninguém tem mais necessidade de estar sobrevivendo comendo antas. O único lugar que estão caçando antas de uma maneira tradicional, mais ou menos tradicional, é em Maracaibo, em Paraguai. E o povo Aché, que eles caçam anta, mas de uma maneira sustentável. E tem pesquisas muito bem feitas para sustentar essa posição. Mas são os únicos. Então, não dá para caçar anta. É uma coisa que, literalmente, e se você tem uma população de 20 indivíduos e você caça um por ano, já foi. A população não vai sobreviver muito tempo. Numa década já não tem mais anta. Então, e se você vê historicamente como o povo indígena conseguiram manter uma relação com a anta, mesmo caçando-los por milhares de anos antes da chegada dos europeus aqui, e você vê que eles não extirparam os animais, porque eles mudaram nas aldeias e tem uma distância. Qualquer pessoa, o povo que caça, sempre tem uma distância máxima que eles estão dispostos a andar para caçar. Então, até essa pesquisa com os Aché lá no Paraguai, eles mostraram que tem uma área de um raio de 6 quilômetros ao redor de uma vila que não tem antas. As antas não entram, porque a pressão de caça lá está muito alta. Mas um minuto que você passa a distância máxima que os caçadores vão, que normalmente é 6 quilômetros, a população da anta imediatamente sobe. Então, justamente, os indígenas, como as populações, a densidade de populações eram menores, e eles foram mudando as aldeias ao longo dos anos, sempre criava como chama, source sink dinâmica dentro da população. E assim dá para caçar anta e sobreviver, mas talvez ainda aconteça na Amazonas, em lugares que tem muita mata, em terras indígenas, conseguem fazer, mas fora desses contextos, e na Mata Atlântica hoje, de nenhum jeito tem como fazer isso, porque a mata foi tão reduzida, a população é tão grande, e o pior é que a caça hoje é por prazer ou comercial, e as pessoas que estão comprando caça hoje não são pobres, não, porque a carne de caça é muito, muito cara, cara. Então, quem é responsável somos nós que temos mais dinheiro, certo? Não somos pobres nesse caso. Então, não tem necessidade nenhuma de estar caçando hoje na Mata Atlântica, especialmente no caçando animais como onças e antas e animais que não conseguem sustentar alta pressão de caça. E, professor, existem algumas iniciativas, como da Associação Mico Leão Dourado, né, no estado de São Paulo, né, que está envolvida num viaduto, né, para justamente ser um corredor para que não só as antas, mas outros animais possam, né, tá passando com mais segurança. Existem outras ações similares a essa que o senhor conheça? Ou quais seriam os tipos de ações necessárias para poder preservar essa espécie? Bom, existe em si. Se você vai, por exemplo, na descida da serra, na Serra da Bocaina, na parte que ao lado entre o Parque Estadual Serra do Mar e Serra da Bocaina. Então, você está no estado de São Paulo, entrando em Rio. Quando você desce para Paraty, você vê que eles construíram a rodovia lá com lugares para animais atravessar. E como a serra, provavelmente você já foi lá, que dá medo de descer essa serra, porque é super bonita, mas é perigoso mesmo. As pessoas estão indo super devagar, descendo também. Então, até isso. Também tem coisas como em Paraná, tem uma estrada que desce para a Bahia, e
e é fechado à noite, por exemplo. Não deixa um trânsito de caminhão e também é fechado à noite. Então, tem ações assim que estão começando a acontecer. E a verdade é que muitas das rodovias principais, como o 101 e 116, quando atravessam áreas montanhosas e com rios grandes, normalmente estão deixando agora lugares para os animais atravessar embaixo. Então, eu acho que com pressão dos ambientalistas, esse está começando a acontecer em Brasil. E é a direção que temos que ir. Ainda temos longe para ir. Mas eu acho que está começando. No futuro, provavelmente, isso vai ser comum, eu acredito. Porque a mentalidade também está mudando e o conhecimento está aumentando e tem muita pressão de ambientalistas para fazer isso acontecer. Então, tomara que continue assim e que aconteça. Agora, como o senhor mesmo explicou, né, essa já é uma dificuldade até da própria gestação, ser um tempo, né, grande, né, a quantidade de filhotes, tem toda essa pressão das rodovias, principalmente, ainda caça ilegal, desmatamento. E qual é a saída também? É criação em cativeiro? Quais são, né, as alternativas também para que a espécie esteja um pouco mais preservada? Criação em cativeiro nunca vai ser uma solução em grande escala, porque é muito caro manter animais em cativeiro. E se você vai à maioria dos zoológicos no mundo, se são municipais, federais, se são particulares, eles têm muita dificuldade em arrecadar suficiente dinheiro para se manter. Então, para fazer uma coisa na escala de bioma, você tem que ter uma visão a longo prazo. E realmente eu acho que é uma questão de proteger o que temos agora. E quando as populações começaram a aumentar mais, em lugares que não conseguem criar corredores, que acho que vai ser uma coisa a muito longo prazo para atualmente funcionarem, como estão fazendo muito na Europa agora. Tem muita boa notícia na Europa com essas coisas, com rewilding, porque a população de Europa está em declínio, da população humana. E muitas pessoas abandonaram a parte das roças e coisas assim. Muitos jovens não querem mais trabalhar na roça. E a mesma coisa está começando a acontecer aqui. E no longo prazo vai ser isso, criar corredores para ligar toda a biodiversidade. Isso não é uma ideia nova, essa é uma ideia antiga, né? As pessoas estão falando isso já há gerações. Mas muitas vezes o óbvio eu acredito que um menino de 10 anos, se você explicasse, ele ia chegar à mesma conclusão. Mas fazer acontecer é a parte difícil, porque você tem donos de terra, né? Então, o governo nunca vai ter verba suficiente, na maioria dos casos, para comprar todas as terras que precisa para criar corredores. Então, você tem que trabalhar com proprietários, que é um trabalho difícil, complicado, demorado e difícil. Exige um certo tipo de talento, um ambientalista que gosta de lidar com pessoas e um vendedor, de uma certa maneira, consegue vender a ideia e convencer as pessoas que é o certo. E, nesse caso, eu diria que o que estamos vendo na Mata Atlântica é que, contrário ao que muitas pessoas pensam, tem muitos ambientalistas, e por razões legítimas, eu acredito, que eucalipto muitas vezes é visto como um inimigo de conservação. Tanto aqui como nos Estados Unidos e outros lugares onde plantaram muito eucalipto. Só que se você olha bem, as empresas que estão preservando mais mata na Mata Atlântica são empresas de eucalipto. E porque são mecanizados, o eucalipto agora é mecanizado e precisa de poucas pessoas para funcionar, eles não usam lugares com declives muito íngremes. Os APPs, eles estão renascendo com mata. Então, muitas vezes, nessas fazendas grandes, você tem mais de 50% da propriedade em áreas de conservação. Então, e como são propriedades normalmente grandes, tem alguns que têm centenas de milhares de hectares, quando estão junto a reservas, você está vendo uma expansão da fauna nessas áreas que você não vê em outros tipos de agricultura. Então, empresas têm a capacidade econômica, a força econômica, para poder colocar terras que são menos produtivas
para a conservação. É coisa da economia de escala. Se você tem 3 hectares, como que você vai preservar mata com 3 hectares? Então, o peso da conservação não pode ser jogado no pequeno agricultor, porque eles estão lutando contra a pobreza, só para se manter. Mas empresas grandes, que têm propriedades grandes, têm muita capacidade de colocar áreas e criar sistemas de fiscalização. Eles já se controlam, tem pessoas fiscalizando contra fogo. Então, essas paisagens, eu acho que de empresas grandes, de empresas como o eucalipto, pode ser borracha, pode ser qualquer cultivo, que permite que eles deixam muita terra em áreas de conservação e que tem uma densidade baixa da população humana. Esses lugares os animais estão atravessando, e tem muitas pesquisas já no Brasil, publicadas em revistas boas internacionais, mostrando isso. E então eu acho que muitas vezes o caminho vai ser de primeiro trabalhar com essas pessoas, essas empresas, digo, e depois começar a ir para os outros, para completar corredores e fazer eles funcionarem. Mas as oportunidades mais imediatas vai ser com empresas grandes, eu acredito. Como o senhor está falando, né, áreas de preservação permanente, reservas legais, né, que na verdade já está em lei, né, que deveria ser respeitado, né, e quando o senhor fala de corredores, são os corredores ecológicos, né? Sim, exatamente. Para não ter essa ruptura, né, essa fragmentação que o senhor comentou. A gente está chegando aos momentos finais, né, eu gostaria que o senhor pudesse passar sua mensagem, né, a respeito desse estudo, né, recente que vocês fizeram, né, com o senhor e a professora Patrícia, e fique à vontade. Sim. Obrigada pela participação no programa. Ok, obrigado. Eu diria que eu acho que cada vez mais estamos vendo pesquisadores trabalhando para a preservação da Mata Atlântica. Acho que tem mais de 500 ONGs trabalhando na Mata Atlântica, especificamente para preservar o bioma. Então, eu acredito que as coisas em Brasil vão melhorar nesse sentido. Isso me dá esperança. Diferente que em lugares como o oeste da África, por exemplo, e parte do sudeste da Ásia, onde eu também trabalho, e a situação está muito mais complicada, né? Muito mais complicada. Mas aqui não, eu acho que tem grande esperança. E eu diria que temos que concentrar, temos que dar muito apoio internacionalmente, porque, por exemplo, os pesquisadores e ambientalistas em Paraguai não recebem a atenção que merecem e precisam de ajuda, porque a situação lá é muito complicada, especialmente com invasão de terra e muito cultivo ilegal de maconha, que atrapalha também, porque os guardas florestais lá, eles enfrentam pessoas que podem matá-los. Aqui em Brasil, temos que lutar mais contra a corte ilegal de palmito, que também tem muito palmiteiro no sul do Brasil, que estão entrando e não só estragando a mata em termos de tirar a jussara, que é uma planta muito importante para a fauna, mas também estão matando animais quando estão na mata e estão matando fiscais florestais também. Então, a parte de fiscalização tem que melhorar bastante. E eu acho que só com pressão dos grupos ambientalistas e com sociedade civil que vamos conseguir convencer políticos de aumentar os orçamentos para a preservação, porque realmente é uma coisa triste quando você visita muitas das reservas estaduais e federais e você vê o pessoal, as pessoas com muita vontade de trabalhar, mas sem os recursos, né? Sem gasolina, sem um carro quebrado, não podem fazer fiscalização. Você vê guardas fiscais aposentando velhos e não contrataram jovens para ser treinados, para ganhar a experiência deles. Essa parte temos que melhorar bastante ainda. Mas mesmo assim, mesmo com esses problemas, a população das antas em muitos lugares está aumentando. Então, eu acho que, em geral, no longo prazo, eu acho que o povo está a conscientização ambiental demora, sabemos disso, demora uns 2 ou 3 gerações. Então, as pessoas que começaram, os ambientalistas começaram nos anos 50 e 60, imagina, eles morreram antes de ver os frutos do trabalho deles. Eu acho eles os heróis, os fantasmas heróis que ninguém mais lembra,
mas a criação do Parque Estadual de Serra do Mar foi incrível, né? Porque foi nos anos 70. E os ambientalistas, trabalhando com pessoas do governo, como é que eles conseguiram convencê-los e ter a visão que áreas de eucalipto e pinos e pasto podiam voltar a ser mata e convencer as autoridades de comprar essas áreas e criar essas unidades? E agora esses lugares estão repletos de animais e a mata está renascendo. Então, isso é uma boa notícia. As coisas demoram gerações, mas temos tempo. Nós estamos numa situação de todo mundo está perdido. E eu acho que temos tempo e temos pessoal, muito talento no Brasil. Como eu sou diretor de uma reserva com um programa de pesquisa, eu vejo muitos jovens passando por aqui, centenas já, e eu vejo muitas pessoas boas começaram a trabalhar com outra atitude, outra consciência. Então, nossa geração mais velha somos os mais culpados, mas acho que os jovens vão levar a coisa adiante e a coisa vai continuar melhorando e estamos aprendendo como fazer a introdução e trabalho como o de Patrícia, que tem muito reconhecimento internacional, também ajuda bastante a atrair atenção para a situação da Mata Atlântica e também notícias positivas, porque o trabalho de IPE no Pontal de Paranapanema é impressionante, essa parte de restauração que estão fazendo, de religar as matas, é bem feito, estão trabalhando com um pequeno agricultor, um latifundiário, e você vê que as coisas podem acontecer quando a vontade existe e quando tem os recursos. E eu acho que é isso, eu acho que temos que ser positivo e pensar no futuro. A Mata Atlântica não vai desaparecer, mas está ameaçada ainda, temos que continuar lutando muito, e nossa geração temos que tentar preservar o máximo possível para a próxima geração levar adiante, criando corredores e levando a outras gerações. Num século, eu imagino que vai ter muito mais alto do que tem hoje, ao menos é minha esperança. Gratidão, professor. Até uma próxima e bom trabalho para o senhor e os pesquisadores envolvidos. Ok, obrigado pelo espaço, viu?